Graça e paz, povo. Gente, trazer aqui uma alusão referente a esse misticismo das religiões, né? De querer empurrar na goela do povo abaixo que Jesus era filho biológico. Muitos cometem até o erro de falar que era filho biológico de José. Filho biológico de José. É um erro gritante, porque não leu os textos direito. Não leu os textos direito. Né? Porque quando o anjo vai se encontrar com José, ele fala o que nela está gerado. O que nela está gerado é filho do Espírito Santo. Então o que nela já está gerado. Ele fala isso para José. Então José seria impossível ser pai biológico. É só ler os textos direito. Agora, referente a Maria, também ela não era mãe biológica. Não estou aqui contra a sua fé, se você acredita nisso ou não, se você, pelos dogmas e preceitos religiosos aí, do engano, aí você pode acreditar no que você quiser. Muitos acreditam em mula sem cabeça, em lobisomem, em fábulas. Mas referente aos textos, o que diz os textos e contextos, não condiz com a verdade. Maria não era mãe biológica, porque como ficaria aquela passagem que diz: o verbo se fez carne e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, ou seja, ele se gerou, ele se fez carne. Ou seja, ele não precisou nem do embrião masculino e nem do gameta feminino. Ele se fez carne. Ele se gerou. E isso confirma também. E isso confirma também quando Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai falar assim, em Hebreus 7:3. Em Hebreus 7:3 vai falar assim, de Melquisedeque, né, traçando um entendimento ali entre Melquisedeque e o Filho de Deus, né? Fala assim, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, feito à semelhança do Filho de Deus. Ou seja, sem pai, já começa dizendo, sem pai e sem mãe, feito à semelhança do Filho de Deus. Tá vendo? Traça uma semelhança entre o nascimento aí do Filho de Deus, sem pai e sem mãe. Sabemos que sabemos que quando o Hebreus fala isso 7:3, não é no âmbito espiritual, porque no âmbito espiritual todos somos filhos de Deus. Somos criaturas e filhos de Deus, né? Criatura na carne, filhos de Deus em espírito. Então, quando Paulo fala isso em Hebreus 7:3, ele fala referente à genética mesmo, sem pai, sem mãe. Senão Paulo estaria mentindo aí. Então, ou seja, essa falácia aí de que Maria é mãe, José já está descartado, porque os próprios textos deixam bem claro. Assim como também deixa bem claro quando Paulo traça essa genealogia, sem pai, sem mãe. E também o próprio texto vai dizer que o verbo se fez carne, ou seja, ele se gerou. O próprio anjo vai falar lá que o que nela está gerado, tá vendo? Estava pronto, gerado. Ele não foi fecundado. Ele não teve o gameta masculino nem o óvulo feminino. Ele não teve o gameta masculino nem o óvulo feminino. O que nela, o anjo continua falando, o que nela está gerado, ou seja, pronto, produzido, o embrião. E Paulo em Hebreus 7:3 vai falar sem pai, sem mãe, traçando ali uma comparação entre Melquisedeque e o Filho de Deus. Então ele traz essa comparação. Então vamos fazer o quê? Vamos rasgar todos esses textos aí para afirmar sandices religiosas? Não, que Maria é mãe. Ou José, os erros gritantes aí das religiões. Ou de teólogos, não é nem das religiões. Às vezes fala de José porque são teólogos aí perdidos nas suas sandices. Ou teólogos ou outros com as sandices. Então vamos rasgar os textos aí que comprova que ela não era mãe. José também não. Ele veio da linhagem de Israel, mas não era filho biológico nem de um nem de outro. E espiritual muito menos, porque Deus que é pai de todos. Graça e paz. Pense.